Olá pessoal, estamos de volta. Aqui quem fala é o professor Amaral do canal O Bizu. Então, a partir de hoje, pessoal, estamos dando início a uma série de aulas para quem vai fazer o concurso da Escola de Sargento das Armas, a ESA, beleza? Para o Exército Brasileiro. E a gente vai começar um ciclo de aulas até a data da prova, que seria a princípio em setembro. Então, as aulas se baseiam em que? Na resolução de questões anteriores da prova na disciplina de matemática, beleza? Então vem comigo, você é bem-vindo. Dúvidas ou sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo. Então vamos à primeira questão. Então vamos lá. Uma corrida disputada por 8 atletas. Aí pergunta: qual o número de resultados possíveis para os 4 primeiros lugares? Então como é que a gente vai aqui atacar aqui essa questão? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui os 4 primeiros lugares, né? Então vamos indicar os 4 primeiros lugares por esses traços aqui horizontais. Então aqui é o primeiro lugar, aqui é o segundo lugar, aqui é o terceiro lugar, aqui é o quarto lugar. E de quantas maneiras possíveis podemos ter o primeiro lugar? Então o primeiro lugar pode ser possível por 8 maneiras distintas, que no caso seriam 8 atletas. Então pode ser o atleta número 1, número 2, o número 3, o número 4, até o número 8, que ele pode chegar em primeiro lugar. Então tem 8 possibilidades aqui para o primeiro lugar. Por segundo lugar, pessoal, nós temos 7 possibilidades, porque a gente já utilizou um atleta para ocupar o primeiro lugar. Então, para ocupar o segundo lugar, dos 8 a gente escolheu um, ou um dos 8 chegou em primeiro lugar, então só resta 7 possibilidades para chegar em segundo lugar. Beleza? Então, para chegar em terceiro lugar, dos 8 que tinha, eu utilizei 2 para o primeiro e segundo. Então, para o terceiro, nós vamos utilizar 6. E para o quarto, vai ser um dos 5 restantes. Beleza? Então, ficaria dessa maneira aqui, ó: 8 possibilidades para o primeiro lugar, 7 possibilidades para o segundo lugar, 6 possibilidades para o terceiro e 5 possibilidades para o quarto lugar. Logo, utilizando o princípio fundamental da contagem, basta multiplicar todas as possibilidades uma pela outra, beleza? Então vamos lá, o resultado seria esse aí: 1680 maneiras distintas ou resultados possíveis, beleza? Então, letra D de dado seria a resposta correta, ok? Dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo. Então vamos para a próxima questão, que fala sobre função. Ele diz o seguinte, ó: se numa função f a imagem do elemento 2x mais 1 é igual a quem? X ao quadrado mais 2x. Então, qual é a imagem de 2 através da função f? Vale quanto? 5 quartos, 3 meio, 1 meio, 3 quartos, 5 meio. Então, como é que nós vamos atacar aqui esse problema? Então, é o seguinte. Ele deu a imagem de 2x mais 1, que é quem? X ao quadrado mais 2x, e quer a imagem de 2. Ó. Então, para que está dentro aqui do parênteses, aqui no caso 2, né? Para que 2x mais 1 seja igual a 2, nós temos que encontrar o valor de x, né? Então vamos igualar 2x mais 1 igual a 2, nada mais justo, né? Então tá aqui. Se ele quer a imagem de 2, então 2x mais 1 tem que ser igual a 2. Então vamos igualar essa equação aqui. Então ficaria 2x mais 1 igual a 2, onde temos aqui uma equação do primeiro grau. 1 está positivo, passa negativo, vai ficar 2 menos 1 dá 1, ou seja, 2x igual a 1. Beleza? 2x sendo igual a 1, né? X é igual a quanto? X é igual a 1 meio, né? 2 está multiplicando, passa dividindo. Então x igual a 1 meio. Observe que 2x é igual a 1. Então 2x igual a 1, 1 mais 1, 2. Eu tenho aqui meu f de 2. Beleza? Então f de 2 é igual a quem? É x ao quadrado mais 2x quando x for quanto? 1 meio. Beleza? Então tá aí, vamos para aqui para baixo. Então 2x igual a 1, ó. 2x igual a 1, 1 mais 1, 2, f de 2 é igual a quanto? Observe que agora x é igual a 1 meio, ó. Beleza? Então onde tem x eu coloco 1 meio. Então vai ficar 1 meio ao quadrado mais 2 vezes 1 meio. Então 1 meio ao quadrado vai dar 1 quarto, tá aqui. Somado com quem? 2 vezes 1 meio, 2 vezes 1, 2, dividido por 2 dá 1. 1 quarto mais 1. Então tenho aqui a soma de dois números, né? Racionais com denominadores diferentes. Então o mínimo aqui é 4. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes 1, 4. 4 mais 1, 5. Ou seja, 5 quartos seria a imagem do elemento
é 2 através da função f. f de 2 igual a 5 quartos. Alternativa correta, letra A. Beleza? Dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário do vídeo aí. Vamos para a terceira questão. Diz o seguinte: o conjunto de solução da equação exponencial, ó, 4 elevado a x menos 2 elevado a x igual a 56. Então, como é que a gente vai atacar esse problema aí? Então é o seguinte, a gente vai utilizar aqui, pessoal, na resolução dessa questão, um artifício. Então que artifício é esse? Vamos ver como é que a gente vai fazer aí, ok? Vamos transformar essa equação exponencial através de uma substituição numa equação quadrática, ok? Ou equação do segundo grau. Então vamos lá, vamos fazer da seguinte maneira. Vamos fatorar aqui o 4. 4 fatorado vai ser igual a 2 ao quadrado. Então podemos escrever essa equação da seguinte maneira. Eu posso escrever da seguinte maneira aqui. 2 elevado a x está ao quadrado. Beleza? Menos 2 elevado a x igual a 56. E usar o seguinte artifício. Chamar de y 2 elevado a x. Quando eu faço a substituição na equação exponencial, eu vou obter uma equação quadrática. Beleza? Então 2 elevado a x eu vou chamar de y. Vai ficar y ao quadrado menos y igual a 56. Está aqui, ó. E vamos agora à condição de existência. Observe que essa equação aqui tem como solução, se existir solução, o meu x tem que ser um número positivo. Beleza? Ou seja, nunca 2 elevado a x vai ser nunca 2 elevado a x vai ser um número negativo. Então a condição de existência é o que? Y ser maior ou igual a zero. Melhor, y maior do que zero. Beleza? Ou seja, y nunca vai ser negativo. Ele pode ser positivo, mas nunca negativo. Porque, independente do valor aqui de x, 2 elevado a x vai ser positivo, maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Beleza? Então vamos lá. Então como é que nós resolvemos essa equação aqui do segundo grau? Então reagrupei aqui os termos, ficou y ao quadrado menos y menos 56 igual a zero. Dá uma dica aqui que poucas pessoas sabem, pelo menos se sabe, eu nunca vi utilizando, beleza? Então qual é, professor? Observe, os coeficientes dessa equação aqui de segundo grau são números inteiros, beleza? Então o coeficiente de y ao quadrado é o número 1, o coeficiente de y é menos 1 e o termo independente é menos 56. Sempre que isso acontece, uma das possíveis raízes dessa equação são os divisores inteiros do termo independente. Beleza? Então, quem seriam os divisores inteiros do termo independente de menos 56? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8. Beleza? Então, eu optei por resolver da seguinte maneira. Observei que o 8, que é um dos divisores aqui de 56, beleza? De menos 56, é uma das raízes, beleza? Observe que, ó, 8 ao quadrado vai dar 64, 64 menos 8 dá 56, 56 menos 56 dá 0. Logo, uma das raízes, utilizando esse conhecimento agora, e a gente fez mentalmente essa questão, digamos assim, 8 é um dos divisores de menos 56 e é uma das raízes, beleza? Então podemos escrever que y1 é igual a 8, uma das raízes é 8, beleza? E agora utilizar aquelas relações entre coeficientes e raízes, ó. Se uma das raízes é 8, a soma das raízes aqui é quanto? A soma das raízes é 1, ó. Beleza? Então, uma raiz é 8, para que a soma das raízes dê 1, a segunda raiz tem que ser menos 7, beleza? Então, uma das raízes aqui é 8 e a outra é menos 7. Pela condição de existência dessa equação aqui exponencial, o resultado que ela pode ser, vai ser sempre o quê? Sempre positivo, ou seja, maior do que zero, beleza? Então, por exclusão, o y2 igual a menos 7, um número negativo, não pode, apesar de ser raiz da equação do segundo grau, não satisfaz a condição de existência para a solução da equação exponencial. Logo, temos apenas essa raiz aqui, 8. Então, letra E,
Não, letra E não. Quem marcou a letra E está errado. A gente está falando em relação a x. Então a gente vai na substituição que nós fizemos, ó, 2 elevado a x igual a y, e igualamos a 8. Beleza? E ficaria assim, ó. 2 elevado a x igual a 8. A gente fatora o 8. 8 é quem? É 2 elevado a 3. Então 2 elevado a x igual a 2 elevado a 3. Bases iguais significa dizer que os expoentes são iguais. Então x igual a 3 seria a resposta correta. Beleza? Letra C, x igual a 3. Beleza? Espero que você tenha acertado essa questão aí. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão de geometria espacial. Diz o seguinte: uma esfera de raio 10 centímetros está escrita em um cone equilátero, pessoal. E pergunta o seguinte: qual o volume desse cone em centímetros cúbicos? Então a gente vai responder a seguinte maneira. Vamos colocar aqui um desenho para facilitar. Tá aí, coloquei um desenho aí de um cone, ok? Claro que esse cone aí a gente fez uma secção transversal nele vertical, né? E ele é um cone equilátero. Significa dizer o quê? Que a medida da base, ó, é igual à medida da geratriz, beleza? De um cone aí. Quem está estudando a geometria espacial na relação de volume aí do cone já viu isso aí, beleza? Então, quando eu fiz a secção transversal do cone, gerou um triângulo equilátero, beleza? Cujos lados mede G, onde esse G é a geratriz do cone, beleza? E a gente sabe agora o que? Temos as seguintes informações: que o raio da esfera inscrita no cone vale 10, beleza? Então, quando eu fiz o corte transversal, aqui é um plano, certo? Então, aqui eu já tenho uma circunferência, né, que tem um triângulo equilátero. Mas a gente sabe o seguinte, que o raio, ó, dessa circunferência aqui é igual a 10, beleza? 10 centímetros. E agora nós vamos calcular o que? Temos o que aqui agora? Nós temos um triângulo equilátero. E nós vamos calcular aqui a altura. A altura, pessoal, já tabelada, né? A altura é igual a quem? A altura é igual a lado, raiz de 3 sobre 2. Onde esse lado, pessoal, é igual a geratriz. Então, vamos escrever isso aí. A altura do cone é igual a lado, raiz de 3 sobre 2. Quem é o lado? Lado é a geratriz, né? Então, a altura é igual a geratriz, raiz de 3 sobre 2. Então, já temos duas informações aí. Agora, vamos calcular o valor da geratriz ou então o valor da altura. Como, professor? Observe aqui, ó, nós vamos utilizar aqui a relação de semelhança. Esse triângulo aqui, o triângulo ABC, que é retângulo, e o triângulo ADO, beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Seguinte relação: ó. A altura do triângulo está para a base, ó. A altura maior está para a base maior, assim como a altura menor, que é essa altura aqui, ó, está para a base menor, beleza? Então, fazendo isso, vamos lá, como é que a gente pode escrever? Quem é a altura? A altura é quem? G raiz de 3 sobre 2, está para a base menor. Observe que o triângulo é equilátero. Se um dos lados mede G, a base também mede G. Mas aqui, ó, observe que aqui é a metade, ó, do lado, ou seja, se o lado vale G, a metade vale G sobre 2. Então vamos lá. Então ficaria a altura, que é quem? A altura sobre quem? G sobre 2, sobre a base, ó, é igual a quem? A altura do triângulo menor, que é a metade do lado também, aqui G sobre 2, sobre o raio R, que nós sabemos quanto é que vale. Já foi dado que é 10 centímetros de comprimento. E agora fazemos as devidas substituições. Quanto é que vale H? H a gente encontrou que é quem? G raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar G raiz de 3 sobre 2 sobre G sobre 2 igual a quem? G sobre 2 sobre 10. Onde 10 aqui é o valor do raio, ó, 10 centímetros. Então 2 vai embora com 2, G vai embora com G, vai ficar só quem? Raiz de 3 igual a quanto? A G sobre 20, né? Porque aqui vai ficar G sobre 2 dividido por 10, divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então ficaríamos assim, ó, raiz de 3 igual a G sobre 20, onde G é igual a quanto? A 20 que multiplica a raiz de 3. Então já sabemos quanto é que vale G, a geratriz desse triângulo equilátero.
que é equivalente, né, a geratriz dele é equivalente do cone dado anteriormente, beleza? E agora, pessoal, o que é que nós vamos calcular? Vamos calcular o valor da altura, né? Então a altura, ó, é dada por quem? A altura é g raiz de 3 sobre 2, onde g é 20 raiz de 3. Então vai ficar 20 que multiplica 20 raiz de 3 que multiplica a raiz de 3, vai dar a raiz de 9, que é 3. Então 20 vezes 3, 60, dividido por 2, 30. Ó. Então temos a altura do cone, que é 30 centímetros. Beleza? Temos o valor da geratriz, que é 20 raiz de 3. Professor, para calcular o volume, precisa do valor da geratriz? Não, precisa quem? O valor da base, a área da base, vezes a altura, dividido por 3. E como é que eu vou utilizar aqui o valor da geratriz? Porque, observe o seguinte, como esse cone aqui, ele é equilátero, então a base dele aqui, né, vai valer G, beleza? Ou seja, 10 20 raiz de 3. Como a base ou o raio do cone é a metade da base, então o raio vai ser 10 raiz de 3, beleza? Então vamos lá. Então o raio do cone é G sobre 2, beleza? O raio do cone aqui, G sobre 2. Mas quanto é que vale G? G vale 20 raiz de 3. Então 20 raiz de 3 dividido por 2 vai ser 10 raiz de 3, que é justamente o raio do cone. Agora vamos calcular o volume. Temos a altura que é 30, temos o raio que é 10 raiz de 3, e agora é só jogar na fórmula, né? O volume do cone é π vezes raio ao quadrado vezes a altura, e agora vamos fazer as devidas substituições, beleza? O raio é quem? 10 raiz de 3, está elevado ao quadrado, foi o que a gente encontrou aqui, vezes a altura que é 30, então vai ficar como? 30 dividido por 3 vai ser 10, né? 10π, que multiplica quanto? Quanto é 10 raiz de 3 ao quadrado? Raiz de 3 ao quadrado vai ser raiz de 9, que é 3, vezes 10 ao quadrado, que é 100. 3 vezes 100, 300. Então 300 vezes 10π. 300 vezes 10 vai dar 3.000. 3.000 π seria o volume desse cone aí em centímetros cúbicos, beleza? Então, letra E, ok? Dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo. Então, se você fez de uma maneira mais rápida, passe aqui pra gente, que a gente também quer aprender dessa maneira aí, ok? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Pessoal, se você chegou até aqui, está de parabéns. Eu espero que você seja aprovado nesse concurso, beleza? Então é isso aí. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva e deixa aí o seu gostei. Então vamos lá. Sistema linear aí, né? Então a condição para que o sistema ax mais y mais e igual a zero, x mais 2y mais e igual a zero e x mais y mais e igual a zero, onde esse A pertence aos reais, tem a solução única é. Como é que nós atacamos aí, pessoal, esse problema aí? Então observe o seguinte. Num sistema linear eu posso associar ele a uma matriz, né? E também a uma matriz eu posso associar um número que nós chamamos de determinante, ok? Determinante. Sempre que o determinante de uma matriz associada a um sistema, matriz quadrada, for diferente de zero, essa matriz admite, desculpe, esse sistema admite solução, e essa solução é única, beleza? Então vamos impor isso aí, vamos escrever a matriz dos coeficientes, beleza? Essa matriz aqui dos coeficientes das incógnitas x, y e z vai ficar como uma matriz? Uma matriz 3 por 3, ou seja, tem 3 linhas e 3 colunas. Está aqui a matriz, ó. A1 e 1, ó. A1 e 1, 1, 2 e 1, 1 e 1. Beleza? Então essa matriz aqui, ou seja, esse determinante associado a essa matriz tem que ser diferente de zero. Então, se esse determinante tem que ser diferente de zero, vamos calcular o valor desse determinante, né? E impor a seguinte condição, né? Para que ele seja diferente de zero, qual o valor que o A temos que atribuir a A para que esse sistema, né, tenha solução única. Vamos utilizar aqui a regra de Sarri, que a regra de Sarri é o seguinte: eu tenho uma matriz 3 por 3, eu repito as duas primeiras colunas, tá aí, repetir as duas primeiras colunas, e multiplicamos os elementos das diagonais principais menos os elementos das diagonais secundárias, beleza?
Então as diagonais principais seriam essas daqui, ó, que eu estou assinalando, ó, como vocês estão vendo aí. E as diagonais secundárias seriam essas daqui, ó. Beleza? Então ficaria A que multiplica 2 que multiplica 1 vai dar 2A vezes 1, 2A. Mais quem? 1 que multiplica 1 dá 1. 2A mais 1 e mais 1 aqui também, né? Ficaria assim, ó. 2A mais 1, aí menos, ó, a soma do produto dos elementos das diagonais secundárias. Então seria isso aqui, ó. 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2, tá aqui. Mais quem? A que multiplica 1 vai dar A, mais A. Mais quem? 1 que multiplica 1 vai dar mais 1, tudo isso diferente de zero. E agora vamos fazer as seguintes, vamos fazer, vamos aqui unir os termos semelhantes, né? Fazer as operações. Então ficaria como? 2A mais 2 menos 2, ó. 1 mais 1, 2, 2 menos 2, aí menos A, eliminando parênteses, né? Menos 1. Tudo isso diferente de zero. Então, esse 2 vai embora com esse 2. 2A menos A vai dar A. Vai ficar A menos 1, diferente de zero. Donde o nosso A ele tem que ser diferente de 1. Então, para que o sistema tenha solução e ela seja única, o nosso A tem que ser diferente de 1. Alternativa correta, letra A. Beleza? Então, vamos para a próxima. Uma questão funcional aí, né? Seja f a função quadrática definida por f de x igual a 2x ao quadrado mais quem? Log de k na base 1/3 que multiplica x somado com 2, né? Onde esse k ele pertence aos reais e esse k ele é maior do que zero, condição de existência aí, beleza? Aí pergunta: o produto dos valores reais de k para os quais a função f de x tem raiz dupla é igual a quanto? Então veja só, primeiro, para que essa função tenha raiz dupla, o que é que tem que acontecer com o nosso delta? Para que a função tenha raiz dupla, ou seja, as duas raízes sejam iguais, nosso delta tem que ser igual a zero, ou seja, x1 igual a x2. Então vamos impor essa condição aí, vamos lá? Então f de x igual a 2x ao quadrado, repetindo aí a função, né? A fórmula, né? Da função, digamos assim, e impor a seguinte condição, ó. x1 igual a x2, né, raiz dupla. Então, quando isso acontece, o nosso delta é igual a zero, ou seja, b ao quadrado menos 4ac igual a zero. Então, vamos trabalhar com b ao quadrado menos 4ac igualando tudo isso aí a zero. Então, ficaria com, quem é b? Ó, b é isso aqui, ó. É quem está multiplicando x. Então, é log de k na base 1/3 elevado ao quadrado. Menos 4, que multiplica o valor de a, que é o coeficiente de x ao quadrado, 2, vezes c, que é 2. Ó. Tudo isso igual a zero, já que a função tem uma raiz dupla, né? Beleza? Então, ó, ficamos com quem? Log de k na base 1/3, tudo isso elevado ao quadrado, menos quanto? Menos 16, né? Que está negativo vai passar positivo, beleza? Então aqui está perguntando o seguinte, ó, qual o número aqui, ó, nessa base aqui, que a gente sabe que é log de k na base 1/3, elevado ao quadrado igual a 16, ou seja, log de k na base 1/3 tem que ser igual a quanto? Mais ou menos a raiz de 16, que nós sabemos quanto é que é a raiz de 16. Mais ou menos 4, beleza? Então vai ficar o seguinte, ó, log de k na base 1/3 é igual a mais ou menos 4. Vamos utilizar agora, vamos resolver ou encontrar o primeiro valor de k, que eu vou chamar de k1, né? Que é o valor positivo aqui, o 4. Então vai ficar como? Log de k índice 1 na base 1/3 é igual a 4. Logo, k índice 1 é igual a quem? A 1/3 elevado a 4. Beleza? E por conseguinte, na base o K2, né? K índice 2 é igual a quanto? O log de K índice 2 na base 1/3 é igual a quem? A menos 4, que é o valor negativo. Então, K índice 2 vai ser quem? 1/3 elevado a menos 4. Beleza? Então, o produto de K1 vezes K2 vai ser quem? Ó, K2 é igual a menos 4, né? De onde, ó, K2 é quem? É 1/3 elevado a menos 4, foi o que eu falei para vocês. Então, o produto de K1 vezes K2, que é o que ele quer, ó, produto dos valores reais de K, né? Então, K1 vezes K2 vai ser quem? Vai ser 1/3 elevado a 4 vezes 1/3 elevado a menos 4.
conserva a base e soma ou subtrai os expoentes. Então 4 menos 4 vai dar 0, ou seja, 1/3 elevado a 0 vai ser quem? 1. Ou seja, K1 vezes K2 é igual a 1. Beleza? Alternativa correta, letra A. Ok? Dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo aí. Beleza? Então vamos mais uma questão aí funcional. Ok? Então diz o seguinte: o gráfico das funções reais f de x é igual a 2x menos 2 elevado a... desculpe. F de x igual a 2x menos 2 sobre 5. Né? E g de x é igual a quem? 3x elevado ao quadrado menos c. Possui um único ponto em comum. Ele pergunta qual o valor de c. Ora, eu tenho uma função linear e estou igualando ela a uma função quadrática. Estou afirmando que ela tem apenas um ponto em comum. Então, se ela tem um ponto em comum, significa dizer que a raiz da função quadrática aí, ela é dupla. Ou seja, só tem um ponto comum, só tem uma raiz. Então, vamos reescrever isso aí. Então, ficaria assim, ó. F de x igual a g de x. Então, vai ficar 2x menos 2 quintos igual a 3x ao quadrado menos c. Donde, agrupando todos os termos, vai ficar 3x ao quadrado. 2x está positivo, passa negativo, é menos 2x. Mais 2 sobre 5, menos c igual a 0. Então, para essas duas funções terem um único ponto em comum, essa equação aqui quadrática, ela só pode ter uma raiz dupla. Então, se ela tem uma raiz dupla, nosso delta é igual a 0 e vamos trabalhar com o nosso delta aí. Beleza? Então, quem é delta? B ao quadrado, quem é B? Ó? Menos 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica o valor de A, que é 3, está aqui, que multiplica o valor de C. Né? Que o C é quem? É 2 quintos menos C, está aqui. Tudo isso igual a 0. Então vai ficar menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 menos quem? Menos 12 que multiplica 2 sobre 5. Ó, 4 menos 12 que multiplica 2 sobre 5, menos quem? Menos C. Fazendo as continhas, vamos ficar com quem? 4 menos 24 sobre 5, menos por menos, dá mais 12c. Fazendo essas continhas aqui, ó, vamos ficaria com quanto? Ó, vamos tirar o mínimo aqui que é 5. 5 dividido por 1 vai dar 5, 5 vezes 4, 20. 20 menos 24 vai dar menos 4 quintos. Tá negativo, passa para outro membro positivo, ou seja, 4 quintos é igual a 12c, ou 12c igual a 4 quintos. Beleza? Vamos simplificar tudo aqui por 4. Ó. Vou ficar com 3c igual a 1 quinto. Então, 3c igual a 1 quinto. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Vai ficar quem? C igual a 1 quinto dividido por 3. Ou seja, 1 quinto que multiplica o inverso de 3, que é 1 sobre 3. Ou seja, C é igual a 1 sobre 3 vezes 5, 15. Ou seja, C é igual a 1 sobre 15. Letra D de dado, beleza? Nessa questão aí, se tem dúvidas ou sugestões, mande aqui pra gente, beleza? Para a questão aqui dessa aula, digamos que seja mais difícil, beleza? Eu espero que você entenda aqui agora a minha explicação. Diz o seguinte, vamos lá. Os pontos M com as coordenadas menos 3 e 1 e P 1 e menos 1 são equidistantes do ponto S, cujas coordenadas é 2 e B. Dessa forma, podemos afirmar que B é um número o quê? Primo, múltiplo de 3, divisor de 10, racional maior que 7. Então, como é que nós vamos atacar aqui essa questão? Então é o seguinte, observe que os pontos M e P, eles definem um segmento. Beleza? E esse ponto S aqui está à mesma distância, né? Essa é equidistante do ponto M e do ponto P. Então, se ele está à mesma distância, esse ponto S, ele pertence à mediatriz desse segmento aqui, MP. Né? A mediatriz do segmento MP. Beleza? Então, a mediatriz passa o quê? No meio do segmento MP e forma com este um ângulo de 90 graus. Beleza? Então, primeiro, o que nós temos que fazer? Calcular o ponto médio desse segmento aqui, MP. Para quê, professor? Porque eu vou ter um ponto médio desse segmento. Com esse ponto médio aqui, esse ponto S aqui, eu defino uma reta. Beleza? Então vamos fazer isso.
Então, calculando o ponto médio que eu chamei de Q, ó, então x de Q é igual a quem? A x de m mais x de p dividido por 2. São as coordenadas do ponto médio, né? As coordenadas na coordenada x. Então, x do ponto médio Q é igual a quem? X de m mais x de p dividido por 2. Ó. Então, vai ser menos 3 mais 1 dividido por 2. Menos 3 mais 1 dividido por 2 vai dar igual a quanto? Menos 2 dividido por 2, ó, menos 1. Então, x de Q é igual a menos 1. Y de Q é quem? É y de m mais y de p dividido por 2. Y de m é com 1 mais menos 1, que é o y de p, dividido por 2, ou seja, y de Q é igual a 0. Então, as coordenadas do ponto médio do segmento MP vai ser quem? Menos 1 e 0. Ok? Então, a mediatriz passa por esse ponto aqui, ó, menos 1 e 0, e forma com o segmento MP um ângulo de 90 graus. Ok? E agora, professor, vamos fazer o quê? Vamos calcular o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto MP, que é dado por quem? Y de P menos Y de M dividido por X de P menos X de M. Ok? Então ficaria como? Menos 1, beleza? Sobre quem? 1 menos a parênteses menos 3. Vai ser quem? Y de P, ó, menos 1. Menos, ó, Y de M, que é 1. Ó. Então vai ficar menos 2 dividido por 1. Menos por menos dá mais. 1 mais 3, 4. Menos 2 dividido por 4 vai dar menos 1 meio. Ok? Menos 1 meio seria o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos M e P. Agora, vou calcular o coeficiente angular da mediatriz. Por quê, professor? Porque eu sabendo qual é o coeficiente angular da mediatriz, eu sei qual é a equação da reta, né? Que passa pelo o ponto médio, x de Q e y de Q, ou seja, o ponto Q. E através disso eu calculo as coordenadas do ponto S, né? Que é 2 e B, eu calculo o valor de B. Se ele vai ser um número primo, um múltiplo de 3, um divisor de 10, um número racional, ou maior que 7. Então observe que a reta mediatriz forma, né, a mediatriz, que é uma reta, né, forma com a reta que passa pelo ponto MP um ângulo de 90 graus. Então podemos dizer que as duas retas elas são ortogonais, beleza? Formam um ângulo de 90 graus. Então o produto dos seus coeficientes angulares é igual a menos 1, beleza? Então eu vou chamar de M2 o coeficiente angular da reta mediatriz. Então o produto delas, dos coeficientes angulares, né, da reta que passa por MP da reta mediatriz é igual a menos 1. Opa, desculpe. Como o valor de M1 ó, é menos 1 meio, então o valor de M2 vai ser igual a 2, positivo, beleza? Então já tenho a equação da reta mediatriz, ok? O coeficiente angular dela vale 2 e ela passa pelo ponto quem? Menos 1 e 0. Então vamos encontrar a equação da reta, utilizando aquela fórmula, né? Ioiô, mi, xoxô, tá aqui, ó. E vamos substituir, ó. Y menos y0, que é o nosso yq, ó, vai dar 0 aqui, que é igual a m, ou seja, 2, que multiplica quem? X menos x0, quem é x0 é menos 1. Ó. Então vai ficar y menos 0 igual a 2 vezes quem? 2 vezes x, aí né, menos 1, ó, menos por menos 1, né? Menos por menos dá mais 1. Ou seja, y é igual a 2 vezes x, 2x mais 2. Ó. Agora temos a equação da reta que passa pela mediatriz, né? Pela mediatriz que são formados pelo ponto Q, menos 1 e 0, e pelo ponto S, 2 e B. Agora só é substituir agora o valor das coordenadas do ponto S e obter o valor de B. Vamos lá. A equação da reta é essa daí, ó, y igual a 2x mais 2. Então, o ponto S pertence a essa reta. Então, x vale 2 e y vale B. Ó. Então, onde tem y eu coloco B. E onde tem x eu coloco 2. Então vai ficar B igual a quem? 2 vezes 2, que é o valor de x, mais 2. 2 vezes 2, 4. Mais 2, 6. Ou seja, B igual a 6. É maior que 7? Não. É racional? Não. É divisor de 10? Não. É primo? Não. Logo, por exclusão,
ele é múltiplo de 3, ou seja, 3 divide 6. Então, a alternativa correta, letra B, beleza? Dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo aqui, ok? Então, vamos aguardar a próxima aula para a resolução das novas questões do concurso do Exército para a Escola de Sargento das Armas, beleza? E quem fala é o professor Amaral, do canal O Bizu. Então, aula 2 em breve. Até mais. Tchau, tchau.